Shalom a todos, ou até uma muito boa tarde neste domingo. Ahm, Como muitos, se celebra a Páscoa, não é? O mais conhecido até como a ressurreição do maior homem que já viveu, Yeshua HaMashiach. Essa é que é a realidade, não é? Para todos aqueles que realmente acreditam e que, ao acreditar, é preciso seguir-lhe os passos bem de perto. Muito para fazer, muito para aprender, saber pôr em prática, pedir à fonte, através dele, não é? O caminho, a verdade e a vida, Yeshua HaMashiach, para podermos saber fazer as coisas como o Pai assim quer. E então, olhando a essa situação, eu gostaria de poder ler aqui, por exemplo, a ressurreição de Yeshua, primícias da ressurreição, primícias da criação, Yeshua HaMashiach, ou, antes, o arcanjo Michael. Para quem ainda continua a discordar, que faça a pesquisa certa nesse sentido, que vá fazer pesquisa e possa então tirar as conclusões, se faz sentido ou não, de que antes de vir a ser, se ter esvaziado e vir à Terra, não é? Para, digamos, trazer as boas novas, instruir, sofrer, pagar o sacrifício de resgate pelos pecados, pelos nossos pecados. Ele foi o arcanjo Miguel, aquele quem, como Elohim, não é? A seguir ao Pai, o arcanjo Miguel, não é? O mensageiro honrado, a palavra, não é? A palavra. E é assim que as coisas são. E então aceitou completamente vir em resgate da humanidade. Para quem desconhece, ele já o tinha feito antes. A situação antes do dilúvio, para quem não sabe, o arcanjo Miguel foi dos primeiros a intervir pela humanidade quando os gigantes, né, viviam e provocavam o caos naquela altura, já no planeta Terra, onde começaram a, digamos, a alimentarem-se de tudo, quanto era possível, né, e começaram a destruir a humanidade. Eram maus, com toda a certeza, muita maldade, muita violência, e é o arcanjo Miguel que leva o clamor, não é? E que intercede diante do Criador, Yahuwah, o Paizinho querido, o mais alto, o Altíssimo, e que ele não acusa, como faz o inimigo, não. Ele não acusou. Ele presentou. É evidente que o Pai vê tudo, sabia o que ia passar, mas, por justiça, neutralidade, o Pai, com toda a certeza, escutou o clamor e viu que era justo. Era justo ter que ser feito aquilo que foi feito. Não é? E é o arcanjo Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel que atuam em intervenção, não é? Intervêm pela humanidade. E é assim que a situação é. Por isso já não foi só antes, como foi depois, e voltará a ser agora, muito em breve, com a vinda dele para tomar as rédeas, não é? O controle deste planeta, com um governo justo, de paz e de verdade, que essa é a situação. Por isso, para aqueles que ainda desconhecem, há onde fazer pesquisa. Começa pela oração, pedir por sabedoria à fonte, pedir através daquilo que é o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, o único verdadeiro, Yeshua HaMashiach, e
E então, com o tempo, se chega ao conhecimento, não completamente, porque nós nada sabemos, mas é melhor ter um pouquinho do que termos completamente o oposto, ou nada mesmo, se isto faz chegar a alguém. E eu gostaria então de ler pelas Escrituras, então, a situação desde que ele, Yeshua, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, tal e qual como as Escrituras, não é? Como a profecia dizia e se cumpriu, com toda a certeza. E então, se eu for ler em Lucas, capítulo 23, desde o versículo 50 até ao fim do capítulo 24, acho que é em Lucas que o testemunho de Lucas, não é? Aparece um bocado mais completo, digamos assim. Um bocado mais completo, comparando com Mateus e Marcos. Um bocado mais completo. Por isso, eu vou ler então, com muita alegria e com livre arbítrio, voluntariamente, poder ler e poder ajudar não só a mim, mas todos aqueles que vão escutar e ver esta publicação, esta mensagem, se assim entenderem. E diz assim: E eis um homem de nome José, que era membro do conselho, homem bom e justo. Este homem não tinha votado em apoio do desígnio e da ação deles. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judeia, e aguardava o reino de Elohim. Este homem foi a Pilatos e pediu o corpo de Yeshua. E ele o tirou e enrolou em linho fino e o deitou num túmulo escavado na rocha em que ainda ninguém tinha sido deitado. Ora, era o dia de preparação e aproximava-se a luz vespertina do sábado. Mas as mulheres que tinham vindo com ele desde a Galileia acompanhavam-no e foram ver o túmulo memorial e como o corpo dele estava deitado. E voltaram para preparar aromas e óleos perfumados. Mas, naturalmente, descansaram no sábado, segundo o mandamento. No primeiro dia da semana, porém, foram muito cedo ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado. Mas acharam a pedra rolada da frente do túmulo memorial e, quando entraram, não acharam o corpo de Yeshua, Adonai. Enquanto estavam perplexos sobre isso, eis que pararam ao lado delas dois homens em vestuário reluzente, visto que as mulheres ficaram amedrontadas e mantinham os rostos voltados para o chão. Os homens disseram-lhes: Por que estáis procurando o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas foi levantado. Lembrai-vos de como vos falou enquanto ainda estava na Galileia, dizendo que o Filho do Homem tinha de ser entregue às mãos de homens pecaminosos e ser pregado numa estaca, sendo, no entanto, levantado no terceiro dia. Lembraram-se assim das suas declarações e voltaram do túmulo memorial e relataram todas estas coisas aos 11 e a todo o resto. Eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais mulheres, com elas, estavam contando estas coisas aos apóstolos. No entanto, estas declarações pareciam-lhes tolice e não acreditavam nas mulheres. Mas Pedro levantou-se e correu para o túmulo memorial e, inclinando-se para a frente, viu somente as faixas. Ele foi assim embora, perguntando-se o que tinha ocorrido. Mas eis que naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando para uma aldeia, cerca de 11 quilómetros, distante de Jerusalém, de nome Emaús, e estavam conversando entre si sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Ora, enquanto conversavam e palestravam, aproximou-se o próprio Yeshua e começou a andar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse:
Que assuntos são estes que debateis entre vós enquanto estáis caminhando? E eles ficaram parados de rostos tristes. Em resposta, disse-lhe aquele que tinha o nome de Cleopas, ou Cleopas: moras sozinho, como forasteiro, em Jerusalém, e não sabes as coisas que ocorreram nela nestes dias? E ele lhes disse: que coisas? Disseram-lhe: as coisas a respeito de Yeshua, o Nazareno, que se tornou profeta poderoso em obras e palavra, e perante Elohim, o todo. Elohim. E lhes disse: que se tornou profeta, poderoso em obras e palavra, perante Elohim e todo o povo. E como os nossos principais sacerdotes e governantes o entregaram à sentença de morte e o pregaram numa estaca. Mas nós esperávamos que este homem fosse o destinado a livrar Israel. Sim, e além de todas estas coisas, este já é o terceiro dia desde que essas coisas ocorreram. Além disso, certas mulheres dentre nós, também nos assombraram, porque tinham ido cedo ao túmulo memorial. Mas não achando seu corpo, voltaram dizendo que tiveram também uma visão sobrenatural de anjos, mensageiros, que disseram que ele estava vivo. Ademais, alguns dos que estavam conosco foram ao túmulo memorial e acharam que era assim, exatamente como as mulheres disseram, mas não o viram. Disse-lhes assim: ó insensatos e vagarosos de coração no que se refere a crer em todas as coisas faladas pelos profetas. Não era necessário que a Mashiach, o Cristo, sofresse estas coisas e que entrasse na sua glória? E principiando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras as coisas referentes a si mesmo. Por fim, chegaram perto da aldeia para a qual caminhavam, e ele fez como se fosse caminhar mais para diante. Mas eles exerceram pressão sobre ele, dizendo: fica conosco, porque já está anoitecendo, e o dia já está declinando. Em vista disso, entrou para ficar com eles. E, ao se recostar com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e começou a dar-lhe. Com isso, abriram-se-lhe plenamente os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram um ao outro: não se nos abrasavam os corações quando nos falava na estrada, ao nos abrir plenamente as Escrituras? E eles se levantaram naquela mesma hora e voltaram a Jerusalém, e acharam reunidos os 11 e os com eles, que diziam: o Adon, o Rabi, o instrutor, foi de fato levantado e apareceu a Simão. Eles mesmos relataram então os eventos ocorridos na estrada e como foi reconhecido por eles pelo partir do pão. Enquanto ainda falavam destas coisas, ele mesmo estava em pé no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas, visto que estavam apavorados e tinham ficado amedrontados, imaginavam ver um espírito, de modo que lhes disse: porque estáis aflitos e porque é que se levantam dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Porque um espírito não tem carne e ossos, assim como observais que eu tenho. E, dizendo isso, mostrou-lhes suas mãos e seus pés. Mas não acreditando, eles ainda de pura alegria e admirando-se, disse-lhes: tendes aqui algo para comer? E entregaram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o tomou e comeu diante dos seus olhos. Disse-lhes então: estas são as minhas palavras que vos falei enquanto ainda estava convosco, que todas as coisas escritas na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos e a respeito de mim têm de se cumprir. Abriu-lhes então plenamente as mentes para que compreendessem o significado das Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Mashiach, o Cristo, havia de sofrer e de ser levantado dentre os mortos no terceiro dia, e que à base do seu nome se havia de pregar arrependimento para o perdão de pecados em todas as nações, principiando por Jerusalém.
haveis de ser testemunhas destas coisas. E eis que vos estou enviando o que foi prometido por meu Pai. Vós, porém, permanecei na cidade até seres revestidos do poder vindo do alto. Mas ele os conduziu para fora, até Betânia. E, erguendo as suas mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, foi separado deles e começou a ser levado para o céu. E prestaram-lhe homenagem e voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo bendizendo a Elohim. Pronto, como podem ver, não é? O testemunho de Lucas, sem contar com todos os outros que é evidente que não estão contidos nas Escrituras, que podiam testemunhar muito bem, que presenciaram, não é? Depois dele ter sido morto e ter sido ressuscitado, com toda a certeza. E que enfim, para muitos ainda, existe sempre dentro de nós uma situação que acho que todos nós, faz parte, pela a herança do pecado em nós. Aquela situação de que poderá ser completamente uma influência maligna em todos nós. Uma situação que é tal luta contra nós próprios. Que existe a dúvida. Bem, eu em mim posso dizer, não é uma dúvida, mas tenho esse sentimento, tal e qual como qualquer um. Porquê? Sou pecador, não é? Sou humano, com toda a certeza, e isso está em nós. Cabe-nos a nós é fazer o seguinte, lutar contra isso, completamente, e continuar a pedir, não é? E entregar-nos voluntariamente, não é? Porque nós nunca conseguiremos fazer, nem para lá caminho, aquilo que ele fez por nós. Entregou-se voluntariamente, sofrer por nós, puro como ele era, sem mácula. Nós não. Nós somos pecadores, não é? Temos falha grande em nós. E é isso que nos faz, às vezes, ficar numa situação, não é? Uns mais, outros menos, que é como o apóstolo Tomás, não é? Que mesmo em frente dele, teve que tocar, ainda assim, ao tocar, não conseguia acreditar. Não é? Até que ele replicou: acredita, sou eu, estou aqui, acredita. Isto é uma realidade em nós. Nós há tanto ainda para fazer e quem não andar atento irá sofrer as consequências gravosas mesmo, com mais gravidade, porque estamos muito perto da situação, do clímax, e ainda bem, aleluia, e é isso que eu tento fazer, e continuarei, depois mais deste testemunho, continuarei a dar testemunho, durante o tempo que for permitido, que eu possa ainda dar, vou fazê-lo. E até uma próxima oportunidade, que fiqueis em paz, como eu estou em paz, procura paz, deixo-vos a paz. Shalom.